Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Vamos começar a nossa live hoje. Narrativas que encantam e vendem. Vamos chegando. Seja bem-vindas. Verinha, bem-vinda, minha flor. Bora falar hoje de narrativa. Vamos movimentar aqui o nosso esquenta, né? Com algumas estratégias de vendas, falando sobre vendas. Por que terapeuta tem que vender, hein, gente? Né? Terapeuta não pode doar os seus atendimentos, tem que trabalhar e ser remunerada, né? Também. Pode doar? Pode também, mas tem que olhar como profissional, tem que olhar como profissão, né? Então, bora lá falar um pouquinho de narrativa. Como é que você tá mostrando o seu trabalho, né? Como que está conversando com o seu cliente. Então, a narrativa, ela leva a gente além do que só vender e além dos nossos atendimentos, né? Vamos começar aqui a nossa aula hoje. A internet parece que está também caindo hoje de novo, mas bora lá. As lives, gente, vão ficar salvas somente durante 24 horas. Entrou outra, sai essa. Começou a outra amanhã, às 18 tem uma live, e aí a gente... essa daqui sai do ar. Então, vai ficar somente durante 24 horas no ar. E essas lives são aquecimento para o nosso desafio terapeuta que vende. O nosso desafio vai acontecer dia 24, dia 25, 26 e 27, tá? Dentro do grupo do WhatsApp, né? Serão 3 aulas que nós vamos trabalhar posicionamento, nós vamos trabalhar narrativa, nós vamos trabalhar comunicação, nós vamos trabalhar venda na prática, tá? Então vamos movimentar tudo isso e vamos nesses 3 dias, serão 3 aulas poderosas aí para vocês já começarem a olhar mesmo para o processo de vocês de venda indo para frente, tá? Olhando lá para frente, né? E na última aula nós vamos abrir turma para reprogramação do ser, para reprogramadoras do ser. Quem tiver pronta aí já para poder começar a ser uma reprogramadora, uma mentora da reprogramação do ser, vamos lá, que essa vai ser a primeira turma aí do ano, né, de 2024, e a gente começa por aí, ok? Vamos começar aqui, gente, falando do nosso tema, né? Narrativa que encantam e vendem, tá? Eu separei 3 passos para esse tema, tá? Por trás dessa narrativa que encantam e vendem, elas têm 3 segredos, tá? Tem alguns segredos, tem mais do que 3, mas eu separei 3 segredos principais aqui para a gente poder falar um pouquinho mais sobre esse tema, tá? Porque que conforme você fala com seu cliente, conforme você se expressa, conforme você se comunica, você vai mostrar o que você realmente está oferecendo, né? Então, uma das coisas que a gente tem que entender bastante é sobre narrativa. Como eu estou falando, como que eu estou me comunicando com meu cliente, né? O que que eu levo para esse cliente aqui, além de só a minha técnica terapêutica, né? Então, para vender, hoje,
hoje, dentro desse mundo da internet, a gente tem que saber sobre narrativa, né? Você tem que saber o básico ali de narrativa. Como que eu me expresso para esse cliente? Como que eu falo com ele? O que que eu levo para ele, né? Como é a história que eu conto para esse cliente? Porque o que que é a narrativa? É você contar a história, né? Você contar a história para você vender, tá? Então, dentro dessa narrativa aqui que a gente vai falar hoje, tem 3 segredos, tá? Então, o primeiro segredo é a conexão emocional, tá? Esse é o primeiro segredo. É a conexão emocional que você tem com esse cliente, né? Como que é essa conexão emocional? O que que isso envolve, né? Então, eu coloquei aqui, construção de confiança. Primeiro passo é você construir, tá? Quando você faz uma narrativa que tem conexão emocional, você constrói confiança para o seu cliente. Você traz ele com mais confiança, ele começa a ter mais confiança no seu trabalho, ele começa a ver o seu trabalho de forma diferente, né? Não é qualquer um trabalho. Então, a gente tem que entender também como que é que eu estou mostrando esse meu trabalho ali. Qual é essa conexão emocional que eu passo para o meu cliente? Então, quando a gente fala de narrativa, a gente tem que entender que por trás disso tem uma conexão emocional que tem que ser passada para esse cliente. Oh, seja bem-vinda! Então, e aí o que que acontece? Acontece uma conexão maior de terapeuta com cliente, tá? Quando a gente faz essa conexão, né, ali você cria uma história que causa conexão emocional, você passa para esse cliente mais confiança, né? Ele começa a acreditar mais em você, tá? Então, sempre quando a gente vai falar de narrativa, a gente vai falar de histórias que a gente vai contar para esses clientes, para ter essa conexão. Então, para você vender, você tem que ter narrativa. Você tem que criar esse primeiro passo, que é a conexão emocional, né? Então, e aí o que dentro dessa conexão emocional cria mais, né? A identificação, tá, com o cliente. Quando você conta uma história que igual no meu caso, que eu conto a minha história sempre eu estou contando a minha história. Por quê? Porque a minha história, são várias outras pessoas que se conectam com a minha história, que também estão passando por isso. Quando a gente está buscando aqui falar de terapeuta que vende, a gente vai vender para uma persona. Essa persona, ela é muito parecida com a gente. Geralmente, a gente só vai vender o que a gente sabe. E o que a gente sabe, o que a gente já passou, né, a gente também vai passar para esses clientes. Então, a minha persona, a minha cliente, ela é muito parecida comigo no momento que eu estava lá atrás, né? O momento que eu estava passando por dificuldade, o momento que eu estava passando, que eu passei por depressão, né? O momento que eu queria algo maior na minha vida para poder transformar a minha vida. Então, a minha persona, ela é essa pessoa lá de trás. Então, eu tenho que falar para ela. Então, quando a gente fala não é pra gente, a gente fala para o nosso cliente, para a sua cliente ideal. Então, quando você cria uma narrativa, uma história que causa identificação, que essa cliente, ela se identifica com isso, né? O que que gera? Gera mais confiança ainda, né? Essa cliente, ela começa a querer estar mais perto de você, ela vai para o seu atendimento com mais clareza, com mais vontade, né, de estar perto de você e confiar mesmo, né? Porque a conexão emocional, ela traz essa confiança, tá? Outra coisa que também traz a conexão emocional
é a aceitação e o acolhimento, tá? A cliente, ela aceita mais a sua terapia, ela aceita mais você acolher essa pessoa, né? Então, quando você entra nessa conexão, quando você conta uma história que conecta, que causa essa sensação aí, né? Esse sentimento, essa vontade da pessoa estar mais próxima de você, mexe com essa emoção da sua persona, ela vai querer estar mais próxima de você, porque ela começa a confiar no seu trabalho, né? Então, essa é o primeiro segredo que eu falo dentro dessa narrativa que encanta e vende, né? Então, quando a gente fala de narrativa, aqui é sempre contando história para encantar e vender para o nosso cliente, né? Tá? O segundo passo, gente. Tem alguma dúvida, meninas? Vocês estão pegando aqui né? Vamos continuar aqui. Então, o segundo passo é a geração, tá? De confiança e credibilidade, tá? Então, eu já falei um pouquinho aqui da aceitação, que isso tudo gera confiança, mas também gera credibilidade, tá? Quando você coloca, né, a sua narrativa em ação ali, né, você coloca ela de uma forma que você vai criar um posicionamento, tá? Então, ela também gera essa credibilidade para o terapeuta, né? Então, conforme a sua narrativa, você gera credibilidade, tá? O cliente, ele vai ver você como autoridade, vai ver você como... que mais? Deixa eu ver aqui. Vai ver como autoridade, mas vai te ver como uma pessoa que tem conhecimento, né? Então, conforme a sua narrativa, você vai passar tudo isso para o seu cliente, né? Então, quando a gente fala de narrativa, é sempre olhando como que é essa história que eu estou contando. Nessa história que eu estou contando, ela tem o que dentro, tá? Então, eu estou falando aqui dos 3 segredos que tem dentro da narrativa que encanta e vende, né? Então, primeira é conexão emocional. A segunda é geração de confiança, né? Então, que ela vai te trazer para um posicionamento de autoridade. Então, você vai mostrar, conforme você conta a sua história, você mostra que você é uma autoridade. Quando eu conto a minha história, eu conto que a minha história que eu comecei lá em 2017, lá em 2016, quando meu pai faleceu, que por conta da morte do meu pai, eu entrei em uma depressão profunda e fui buscar, a partir dali, dessa depressão, dessa tristeza, dessa dor, porque meu pai faleceu me pedindo ar para respirar, e eu não tinha esse ar para dar para o meu pai. Então, quando eu conto essa história e conto que eu fui lá no fundo do poço, né? Eu não tinha dinheiro para comer. E eu me levantei, e eu fui buscar essa luz maior, essa luz cristalina que me guia hoje. E que aí eu criei, depois que eu reprogramei a minha vida, que eu encontrei essa luz, que eu encontrei essa energia poderosa, eu transformei a minha vida. Eu reprogramei a minha vida, eu mudei a minha vida e criei a ferramenta, né, a reprogramação do ser, que hoje eu entrego ela como profissão. Então, a partir daí, quando eu conto todo o meu processo de vida, né, lá de quando eu comecei, que eu não tinha dinheiro para comer, que hoje eu tenho uma ferramenta que transforma a vida, que já transformou milhares de pessoas e que hoje eu entrego como profissão, mudando a vida das pessoas, né? Levando para essas pessoas liberdade de tempo, liberdade financeira, liberdade geográfica,
né? Então, o meu maior pilar aqui é a liberdade. Então, o que eu quero que as minhas mentoradas recebam, e elas carregam com ela a liberdade de vida, né? Então, hoje eu mostro isso e mostro como eu cheguei aqui. Então, quando eu conto a minha história, a pessoa já entende que eu sou uma autoridade no que eu faço, né? Que eu tenho conhecimento no que eu faço, né? Que hoje eu sou mentora de terapeutas, né? Conhecida como a terapeuta das terapeutas. Então, isso já mostra a minha autoridade em cima do que eu faço. Entende? Então, é isso que vocês têm que fazer também, né? Mostrar a sua autoridade com o trabalho de vocês, né? Hoje eu falo, quando a gente fechar esse programa, né, da terapeuta que vende, dia 27 eu vou abrir vagas para mentoras reprogramadoras do ser, né, para a escola de terapeutas. Então, quem entrar ali vai receber uma ferramenta poderosa que vai levar para a sua história. E o que eu falo? Você tem que ter uma ferramenta que você pode falar assim, caramba, isso aqui eu posso falar com autoridade disso aqui, para que minha persona saiba que que isso tem futuro, que isso é real, que isso... Então, a gente não pode mentir para os nossos clientes, né? A gente não pode inventar um depoimento, a gente não pode... Eu falo porque isso hoje na internet tem demais. Pessoas que inventam depoimentos, colocam para poder querer ter autoridade. E depois, quando você entrega, a pessoa não entrega a realidade. E aí, o que acontece? O seu cliente ele vai entender que não é real. Então, o que eu falo hoje? Hoje não é o processo, gente, não é você entregar qualquer coisa, é você entregar transformação para o seu cliente. É ser real no que você entrega, né? Então, isso tem que ser muito claro. E isso tem que estar dentro da sua narrativa, tá? Isso tem que estar dentro da sua narrativa. Por que eu coloco o depoimento dos meus clientes? Se for lá nos stories, você vai ver que tem vários depoimentos, né? Eu faço as postagens mesclando alguns depoimentos. Por quê? Isso é narrativa, tá? Isso faz o cliente faz vender, encanta o cliente porque ele vê a realidade, né? Então, saber o momento de você colocar um depoimento, você saber como colocar esse depoimento, como você fala sobre esse depoimento para você não ficar sendo chato, né? Para você não ficar só falando de depoimentos. Então, você tem que saber, essa comunicação ela é extremamente importante, tá? Então, um dos segredos aqui é geração de confiança e credibilidade, tá? Primeiro segredo, conexão emocional. Tem que causar conexão emocional. O segundo segredo, geração de confiança e credibilidade, tá? Então, que você vai colocar você como autoridade, né? E aí isso gera o quê? Mais conexão também, tá? Com o seu cliente, tá? O que mais aqui que eu anotei? Eu coloquei aqui também que a narrativa, quando ela tem essa geração de confiança e credibilidade, ela se torna uma narrativa de sucesso, tá? Ela mostra como... Voltando aqui. Se tiver alguma pergunta, meninas... Se tiver alguma pergunta aí, vocês podem já colocar que eu vou respondendo, tá? Então, quando você também coloca essa geração de confiança em ação, você também gera, né?
Uau, ainda não caiu, né? Vamos ver. Voltando. Deixa eu botar no... Vamos ver se melhora. Vamos ver se melhora aqui, gente. Tá caindo muito, né? Mas vamos lá, vamos assim mesmo. Então, o estímulo à ação é o passo que a gente vai dar para mostrar para esse cliente o incentivo, né? Ele vai levar esse cliente para incentivar ele a ter mais conexão, mais engajamento, né? Então, ali, quando a gente coloca isso em ação, a gente estimula esse cliente a falar com você, ele se conectar mais, ele vai lá no seu Instagram, no seu Stories, ele comenta alguma coisa, ele te manda um direct. Então, dependendo dessa narrativa que você faz, que ele vai se conectar com você mais e mais, né? Então, a narrativa que encanta e vende, ela vai ter esses 3 passos: conexão emocional, geração de confiança, tá? Credibilidade, ela vai ter estimulação e engajamento, tá? Estimulação e engajamento. Esses 3 passos você tem que ter dentro da sua narrativa para ela encantar e vender lindamente, ok? Então é isso hoje, gente. Como tá caindo muito a internet, né? Vai ficar aí gravado. Vocês voltam aí, dá uma olhadinha, veja esse passo a passo. Amanhã às 18 a gente está aqui de novo com mais um tema. E dia 24, dia 25, 26 e 27, nós temos as nossas 3 aulas do terapeuta que vende, tá? Vai acontecer lá dentro do WhatsApp. Quem não entrou ainda, entra no grupo do WhatsApp, o link tá na bio. Vai lá, clica no link da bio e entra no grupo do WhatsApp, porque vai acontecer lá dentro, tá? Não vai acontecer aqui no Instagram, vai acontecer dentro do grupo do WhatsApp. Então, vai lá na bio e entra pro grupo, porque é lá que você vai receber os links das aulas, ok? Então é isso por hoje. Fiquem aí, vai ficar gravado até amanhã. Receba essa energia aí e vamos juntas. Até amanhã, eu aguardo vocês, ok? Beijo no coração. Vamos juntas. Caindo muito, mas vamos lá.